no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? Muito fácil da gente encontrar, mas é livro de Gênesis, capítulo de número 32. Vou falar de um personagem aí bastante conhecido também, que viveu muitas lutas, mas ao mesmo tempo também viveu aí algumas vitórias, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Jacó. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22, se você quiser abrir aí para acompanhar essa palavra. Eu vou ler do versículo 22 ao versículo 31. Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 31. Eu coloquei como um tema nessa ministração aí, o tema é lute e saia como um vencedor. Então eu creio que é isso que Deus quer que venhamos a fazer, né? Lutar, mas que a nossa luta ela não venha simplesmente ser uma luta em vão, sem finalidade, sem propósito, sem objetivo, ou mesmo uma luta simplesmente por lutar, mas que a gente possa lutar e que Deus possa entregar uma grande vitória sobre a nossa vida, né? Que Deus possa entregar algo que venha, nos abençoar mesmo, de uma forma sobrenatural. E esse trecho vai nos ensinar algumas coisas aí. Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 32, versículo 22, que diz assim: E levantou aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Versículo 26. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Versículo 29. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Versículo 31. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel manquejava da sua coxa. Amém? Aleluia, né? Então esse trecho aí é bastante conhecido, né? Eu creio aí da palavra de Deus, que fala justamente sobre este rapaz, pode-se dizer aí, né? Fala muito sobre Jacó. E para a gente entender um pouquinho essa situação que nós lemos aí, para a gente compreender um pouquinho esse texto, aonde que chegou esse texto. Então, um pouquinho antes mesmo de Jacó ele chegar nessa condição que nós lemos aqui, ele já havia passado por diversas situações na vida dele, né? Várias situações. Eu até anotei umas aqui para a gente estar relembrando algumas situações que Jacó passou ali na vida dele. Então, Jacó ele já tinha passado por aquele momento onde ele havia roubado a primogenitura, né, do seu irmão Esaú, né? Muitos conhecem. Jacó ele havia fugido, ele começou a trabalhar ali com seu tio, né, que se chamava Labão. Aí a partir daquilo ele se casou, né? Ele trabalhou ali 7 anos para que ele conquistasse ali a Raquel, mas ele foi enganado e entregou Leia, né? Ou algumas bíblias falam Lia, né? E depois ele trabalhou por mais 7 anos. Então assim, você vê que Jacó, ele a todo momento, ele sempre lutou, sempre correu atrás daquilo que ele tinha como propósito e como objetivo, né? Aí um pouquinho antes dessa passagem, Deus pede para que Jacó voltasse à terra dos seus pais, voltasse até a terra dos seus pais. E Jacó, ele estava próximo ali a ele a se encontrar com seu irmão Esaú, aquele que ele havia enganado, né, roubado ali a sua primogenitura. Então assim, ele estava prestes a se encontrar ali com seu irmão, né? Jacó já estava bem próximo. Aí diz aí essa palavra, né, essa passagem, ela fala sobre um local que se chamava Val de Jaboque. Esse Val de Jaboque, ele era um local, ele era uma parte rasa de um rio que se chamava Jaboque. E esse rio, na verdade, era
até bem raso, bem fácil de se passar ali, que não existia nenhuma dificuldade, né? Eu até anotei aqui, né? Jaboque é um afluente do Rio Jordão com aproximadamente 100 km de extensão. Então toda essa situação que nós lemos aqui passou justamente nesse local, nesse rio, né, que se chamava Jaboque ali. Justamente por esse motivo que essa passagem, muitas bíblias aí fala que é a luta, né, de Jacó no val de Jaboque, justamente por causa dessa situação. Aí no versículo 22, que nós lemos aqui, 22 e 23, já diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Então o que Jacó fez? Quando ele chegou ali naquele rio, a primeira coisa que ele fez ali foi pegar toda a sua família, tudo que ele tinha ali naquele momento e atravessar aquele rio, né? Jacó, ele sabia que naquele momento ele precisava ter algo maior com Deus, ter um encontro verdadeiramente com Deus. Devido a tudo aquilo que Jacó havia passado, pelos traumas que ele havia passado, pelos problemas que ele havia passado na vida dele, né, as situações que ele havia passado na vida dele, ele enxergou que aquele momento era um momento onde ele precisava ter um particular com Deus. Era um momento onde ele olhou para a própria vida dele e falou assim: olha, eu preciso de algo diferente na minha vida, eu preciso ter um encontro real, eu preciso enxergar Deus, eu preciso ouvir Deus, eu preciso que Deus fale comigo. E muitas vezes, irmãos, na nossa própria vida existem momentos onde a gente também tem que ter essa mesma determinação, irmãos. A gente passa por dificuldades, a gente passa por problemas, a gente passa por aflições, a gente passa por muitas coisas nas nossas vidas e através disso acaba criando às vezes alguns traumas, criando alguns bloqueios, criando algumas dificuldades e para que nós venhamos a vencer isso, para que a gente possa ir além, irmão, porque eu creio, irmãos, que a vontade de Deus não é que a gente sofra, não é que a gente viva uma vida de sofrimento, de só luta, só dificuldade, não, irmãos. A vontade de Deus é que a gente possa viver uma vida abençoada. E para isso, muitas vezes, existe essa necessidade de a gente ter esse particular com Deus, esse encontro verdadeiro com Deus, né? Alguns casos, isso realmente é necessário. Para quê? Para que nós venhamos a receber até mesmo estratégias de Deus. Estratégias de Deus para que a gente possa ir adiante, para que a gente possa continuar lutando, continuar, batalhando. Então, para isso existe essa condição da gente ter esse particular, é algo pessoal mesmo, irmãos, é algo pessoal. Eu não sei, de repente, quem está assistindo aí, se já teve algo pessoal, algo particular com Deus, algo que você realmente sentiu Deus falar com você, como se estivesse falando frente a frente mesmo, né? Face a face mesmo. Então, assim, são momentos que muitas vezes existe essa necessidade, porque nós cremos que nós servimos a um Deus que fala conosco, irmãos. Eu me lembro que antes de eu me converter ao Evangelho, eu participava ali de um outro local, uma outra igreja ali, uma outra religião, pode dizer assim, que eu enxergava ali um Jesus que ficava ali preso ali naquela cruz, sem se movimentar, com um semblante caído ali, como se fosse um derrotado. Mas isso não é real, irmãos, porque a realidade diz que Deus, ele morreu sim, mas ele ressuscitou ao 3º dia, irmãos. E se ele ressuscitou, ele está vivo. E se ele está vivo, ele quer falar conosco, ele quer, ele quer compartilhar conosco. Então, por isso que é importante a gente buscar isso para a nossa vida, né? Ter um particular com Deus é ter até mesmo tempo para Deus, irmãos. Tempo para Deus. A gente sabe que todos nós temos uma vida corrida, uma vida agitada, uma vida de dificuldades, de muitas coisas, mas Deus quer que a gente possa ter um particular com Ele, ter algo especial com Ele, né? Então, para isso nós precisamos ter tempo, né? Precisamos nos envolver com as coisas de Deus, precisamos ter tempo para orar, ter tempo para ler a Bíblia, sabe? A gente tem que buscar esse particular com Deus é justamente fazer isso. Muitas vezes esquecer de tudo que possa estar à nossa volta e assim, concentrar mesmo o nosso coração, a nossa mente, concentrar mesmo a nossa vida diretamente a Deus. Sabe, se buscar em oração, a gente vê como é difícil, irmãos, hoje em dia. Parece que está cada vez mais difícil as pessoas buscarem o aprendizado da palavra.
né? A Bíblia diz que muitos perecem porque não conhecem a palavra de Deus e acabam, sabe, sofrendo e passando dificuldades. Então, assim, a gente buscar essa intimidade com Deus, de buscar a palavra com Deus é muito importante, irmãos. Então, nós temos que fazer isso, buscar esse particular com Deus. Versículo 24, Jacó, diz lá, né? Jacó ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Então aqui diz que Jacó, ele ficou sozinho, de repente ele passou toda a sua família, tudo que ele tinha ali sobre aquele, né, passou daquele rio, e ele pegou e ficou sozinho ali naquela condição. E de repente, quando ele ficou sozinho, a Bíblia diz aqui que ele lutou com um homem praticamente a noite toda, né? Um homem, na verdade, não era, em algumas Bíblias, até com tradições diferentes, dizem que, né, fala ali que ele lutou com um anjo, né? Mas tem estudos e mais que dizem que, na verdade, ele lutou até mesmo com o próprio Deus ali naquele momento. O que entende-se é que, de qualquer forma, houve uma luta ali pode-se dizer, com um ser espiritual, algo superior ali, né? Então houve uma luta ali muito forte ali que Jacó teve, né? Então, quando nós enxergamos de repente essa luta e começamos a comparar, até mesmo se a gente for ver, né, fisicamente, né? Se nós tivéssemos que lutar fisicamente, por exemplo, né? Se você vê um esportista lá que pratica boxe, né? Um boxeador, se você for ver um boxeador lutando ali, ele tem que ter ali algumas atitudes, ele tem que ter de repente algo na vida dele ali para que ele possa vencer aquela luta, né? Então isso é o que me chama a atenção, né? Jacó, ele fez isso, ele diz ali que ele lutou ali com aquele anjo, e naquela luta, né, a gente lembra do que? Ele se esforçou ali para lutar, ele teve o que? Resistência, ele teve perseverança, ele teve ousadia. Então, irmãos, muitas vezes falta isso na nossa vida. Muitas vezes nós temos que lutar por aquilo que nós queremos conquistar, irmãos. E essa luta, ela tem que ser através do que? De esforço, né? Nós temos que resistir sim a muitas coisas contrárias, nós temos que perseverar, nós temos que ter ousadia, nós temos que ter, sabe, determinação mesmo, né? Então, até mesmo, né, quando a gente fala em buscar o reino de Deus, ou buscar as coisas de Deus, ou buscar um fortalecimento espiritual sobre a nossa vida, é uma luta muito grande, irmãos. É uma luta muito grande. E essa luta, irmãos, a gente sabe que existe, e a gente tem que buscar querer vencer essa luta na nossa vida, né? Buscar querer, sabe, esse fortalecimento, vencer essa condição. Então, o nosso lutar com Deus tem que ser da mesma maneira, né? A Bíblia mesmo nos mostra que o reino de Deus, ele é tomado à força, irmão. Ele é tomado à força. Então, assim, a Bíblia mesmo diz que pode-se dizer que a porta do inferno, ela é larga, né? Ou seja, né, como ela é larga, o acesso, né, ao inferno realmente é algo muito fácil de se conseguir, pelo fato de ser larga. Mas a porta dos céus, ela é estreita, irmãos. Por que ela é estreita? Porque existe ali a condição de nós nos mantermos fiéis com Deus, fortalecidos em Deus, que nós temos que lutar, sabe? Nós temos que nos colocar na posição mesmo de se esforçar para poder conseguir conquistar aquilo que Deus tem para nós, né? Então, por isso precisamos lutar, porque o reino de Deus, ele é tomado à força. É muito mais fácil, irmãos, nós largarmos tudo, né? É muito mais fácil nós deixarmos tudo para trás, nós desistirmos, nós pararmos de lutar, né? E isso de repente acaba sendo até muito fácil da gente fazer. Só que isso não é a vontade de Deus, irmãos, pode ter certeza, sabe? A vontade de Deus é que a gente lute e a gente vença. Amém? A vontade de Deus é que você lute, é que você batalhe, é que você resista aí de repente a toda a tentação, é que você seja ousado, é que você tenha fé, que você tenha, sabe, determinação no seu coração. Essa é a vontade de Deus para você. Não que você volte atrás ou desiste ou largue de tudo, não faça isso. Se coloque na posição realmente em Deus, peça ajuda com Deus, busque essa intimidade com Deus, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te entregar a sua vitória, a sua bênção, aquilo que você realmente necessita ou deseja, sabe? Deus tem para a sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Então lute com esforço, para que você possa conhecer mais a Deus, para que você possa conquistar aí os seus projetos, os seus sonhos, né? Que essa luta, ela não seja somente na parte, pode-se dizer, na sua vida secular, não, mas que você possa lutar também em relação à sua vida espiritual,
sabe, buscar uma luta, de repente até interna, até dentro de você, de tirar a preguiça, de tirar o desânimo, de tirar a falta de fé do seu coração, e que você possa lutar para, sabe, ir além mesmo, porque é isso que Deus tem para você. Lute com resistência, né? Resista à tentação, irmãos. Eu sei que é difícil, às vezes vem palavras contrárias, às vezes vem coisas que aparecem na nossa frente, às vezes vem situações que acontecem, às vezes a gente perde o controle, mas resista, irmão, porque vale a pena, sabe? Vale a pena você realmente ficar na posição, ficar com Deus, lutar, porque assim como Jacó pôde ser abençoado, eu tenho certeza que da mesma forma, se nós lutarmos, a bênção alcançará a nossa vida, né? Então lute com perseverança, não pare no meio do caminho, lute com ousadia, irmão, lute com determinação no seu coração, amém? Lute, né, de verdade. Jacó, ele foi muito usado em querer lutar com Deus, né? Que ousadia que ele teve, né? Então seja ousado, sabe? Seja determinado mesmo, tá? Em nome de Jesus, amém? Versículo 25 que diz, olha, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então olha o que aconteceu nesse verso, mostra que nessa luta que Jacó teve ali com aquele anjo, né, com aquele homem, né, ou mesmo com o próprio Deus, né, aquela luta que ele teve ali, diz que ele foi ferido, né, trouxe uma ferida ali sobre a vida dele, né. Jacó foi ferido até mesmo pelo próprio Deus, ou mesmo pelo anjo de Deus, né. Parece até estranho isso, né, de repente você fala, mas como assim? Deus vai lá e fere, né, o filho dele, fere de repente alguém que ele ama, né? Mas aquele ferimento, ele não era, eu creio que simplesmente algo para machucar ali Jacó naquele momento, não era simplesmente isso, mas era algo para lembrar Jacó daquele confronto, irmão, sabe? Era para trazer um lembrete a Jacó, que houve ali um confronto entre Jacó e Deus, houve um confronto ali na vida de Jacó. Então assim, Deus quis trazer essa marca para que ele nunca esquecesse dessa situação, né? Em alguns casos Deus também faz isso conosco, né? Ele também nos confronta em muitas situações, irmãos. Ele nos confronta e muitas vezes esse confronto às vezes traz marcas na nossa vida, né? Marcas não para a gente poder sofrer em relação a isso não, irmãos, mas marcas para nós lembrarmos aquilo que nós passamos e aquilo que Deus trouxe como bênção na nossa vida, irmãos. Então assim, saiba que ser alguém que busca a Deus, ou mesmo ser um cristão, irmãos, a gente vai confrontar em muitos momentos da nossa vida, irmãos. Em muitas situações da nossa vida haverá confrontos, tá? Confrontos de repente externamente com outras pessoas, pode-se dizer assim, ou confrontos até nós mesmos, né? Dentro de nós, sabe? Às vezes a gente se confronta entre nós mesmos, sabe? A gente começa a nossa mente começa a ser confrontada, o nosso coração, as nossas atitudes, nossos comportamentos. Então assim, vai existir isso. Então aquele ferimento não era para machucar Jacó, mas era para lembrar ele, né, desse confronto. E diante do mundo que vivemos, né, servir a Deus, ou mesmo ir para a igreja, irmãos, diante de tudo que é lançado contrário às coisas de Deus na nossa vida, isso já acaba até mesmo se tornando um confronto na nossa vida, né? Ir para a igreja, sabe, servir a Deus, não pecar, né? É um confronto, irmãos, porque aí fora, né, o mundo aí fora, irmãos, pecado para eles parece que realmente não existe, sabe? Não existe. Então assim, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, eu sou livre para fazer o que eu quero. Não, irmãos, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que nós temos que seguir a santificação, nós temos que viver, sabe, buscando a Deus em santidade. É isso que a Bíblia diz. Então assim, nós temos que seguir a Bíblia, não o que o mundo aí fora diz, se nós queremos, é lógico, a bênção de Deus para a nossa vida. Então não pecar já é um confronto, fazer as coisas certas já é um confronto, né? De repente não roubar, não enganar, sabe? Não fingir ali de repente para as pessoas, né? Não ser falso com as pessoas. Tudo isso, irmãos, é um confronto que nós muitas vezes temos que passar e de repente às vezes traz algum tipo de marca na nossa vida, mas é algo que trará a bênção de Deus sobre nós.
né? De repente até se libertar de algum tipo de vício é um confronto, irmãos, né? Não beber é um confronto, não fumar é um confronto, não se prostituir é um confronto. Então assim, tudo isso é um confronto, irmãos, que nós temos que lutar, irmãos. Assim como Jacó lutou com aquele anjo, lutou com Deus e venceu, irmãos. Ele foi confrontado, ele foi marcado, sabe? Ele foi ali ferido, mas ele venceu, irmãos. E é isso que Deus tem para nós, né? Somos confrontados o tempo todo. Jacó foi confrontado, ferido, mas ele venceu. Amém? Então que você possa guardar isso no seu coração. Amém? Nós seremos confrontados, né? Nós muitas vezes seremos feridos diante dessa luta, né? Esse confronto, mas nós também venceremos em nome de Jesus. Amém? Jacó venceu e você também, eu creio, irmãos. Eu e você iremos vencer em nome de Jesus. Versículo 26 diz assim: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Olha só, né? Aqui nesse verso mostra, né, o quanto Jacó foi determinado, irmão. Enquanto Jacó foi focado no seu propósito. Qual é o seu propósito na sua vida? Será que o seu propósito é buscar a Deus de verdade? Sabe? Será que o seu propósito é obedecer a Deus? É se colocar debaixo da cobertura de Deus? Então assim, seja focado no seu propósito. Sabe? Aquilo que você quer. Se você quer ser abençoado de uma forma sobrenatural, então lute para isso. Lute para isso. Jacó, ele não deixou o anjo ir até ele receber a bênção dele. Ele não deixou, quer dizer, ele não desanimou, não. Ele foi para cima, né? Então assim, não pare de lutar, não pare, né? Até Deus liberar a bênção sobre você, até Deus, sabe, trazer a bênção sobre a sua vida. Lute, irmão, lute, né? Ore, né? Batalhe, sabe, jejue, né? Busque a Deus, sabe, tire momentos de intimidade com Deus, como eu falei, busque momentos de particular com Deus. De repente, eu vou acordar de madrugada às 3 horas da manhã e vou orar e eu creio que Deus vai me dar a vitória. Faça isso em nome de Jesus, irmãos. Eu creio que nenhuma oração é em vão diante de Deus. Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve, sabe, até a Bíblia diz que até os nossos gemidos inexprimíveis Deus ouve, irmão. Deus ouve. Então imagina só, se você se colocar na posição e não parar, não desistir, irmãos, pode ter certeza que Deus vai ouvir e vai agir ao seu favor em nome de Jesus. Versículo 17, disse-lhe: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Então disse, no versículo 28, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então aqui fala, né, Jacó, né, teve ali o seu nome mudado. Jacó teve o seu nome mudado ali naquele momento, né? O significado do nome de Jacó, né, creio que muitos sabem o significado, mas Jacó, né, o significado de Jacó é suplantador, né? Em hebraico quer dizer suplantador, ou mesmo aquele que segura pelo calcanhar. A gente sabe que Jacó ele era irmão gêmeo ali de Esaú, né? Esaú ele saiu um pouquinho antes ali, né, no seu nascimento, né, pode-se dizer da barriga ali de sua mãe, e por atrás saiu Jacó segurando ali no seu calcanhar, né? Então por isso que o nome dele foi considerado este nome. Mas diz a Bíblia aqui que o nome dele ele foi mudado através dessa luta com Deus, através desse confronto com Deus. O nome dele foi mudado, e o nome dele de Jacó mudou para Israel, né? O próprio nome Israel quer dizer lutador ou príncipe, né? Príncipe de Deus. Então você vê, Jacó teve uma mudança, né, total na sua vida. A partir do momento que ele teve, sabe, esse particular com Deus, que ele foi confrontado com Deus, que ele foi, sabe, que ele lutou, que ele perseverou. Então assim, Deus foi lá e mudou a vida dele. Não somente uma parte da vida dele, irmãos, mas Deus ele mudou a vida dele por um todo, sabe? Ele mudou completamente, mudou o nome dele, né? Uma pessoa que era considerada um suplantador, ou de repente pode ser até um enganador, alguma coisa nesse sentido, ele se tornou quem? Príncipe de Deus, sabe? Uma referência ali. Então é isso que Deus tem para nós. Versículo 29 diz assim: Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali.
E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então olha o que aconteceu. O anjo, né, confirmou ali, né, o próprio Deus, né, pode-se dizer assim, né, ele confirmou a bênção na vida de Jacó, confirmou realmente a vitória sobre a vida de Jacó. Então Jacó, ele pôde declarar que ele viu ali Deus face a face e teve ali a sua alma salva, irmãos. Sabe, ele teve a sua vida transformada. Eu sei que de repente a gente conquistar algo material, algo na nossa vida secular, de repente a gente conseguir ter um bom carro, um bom emprego, ou né, o que seja, ter algo bom aí na nossa vida, isso é muito legal, muito bom, irmãos. Mas o mais importante, né, o que teria que ser assim, o maior propósito do nosso coração, irmãos, é buscar realmente a salvação de Deus sobre a nossa vida. Que foi o que aconteceu com Jacó, que diz aqui, né? Jacó, ele teve a sua alma salva. Então assim, ele teve esse encontro com Deus e ele teve a condição de receber essa salvação sobre a vida dele, né? Então Jacó lutou, Jacó saiu ferido, Jacó foi abençoado e teve a sua vida transformada. Amém? Então que a gente possa tomar a vida de Jacó como exemplo aí na nossa vida. Da mesma forma, temos que lutar, irmãos. Da mesma forma, nós podemos sair ferido, com marcas, né? Seremos confrontados, né? Mas Deus tem a bênção sobre nós, né? Não só sobre a nossa vida, mas eu creio que também Deus alcança aí através das nossas vidas muitas pessoas que estiverem à nossa volta, nossos familiares, nossos amigos, aquelas pessoas que estiverem à nossa volta, né? Eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que Deus, ele tem todo o poder de alcançar e ele quer muitas vezes usar a nossa vida. Por isso que é importante, irmãos, a gente lutar, né? Buscar ter essa intimidade e receber essa bênção que Deus tem para a nossa vida, ter a nossa vida transformada em Deus, em nome de Jesus. Amém? Então a palavra é essa, né? O tema aí, né? Lute e saia como um vencedor, né? Que você possa acreditar mesmo que Deus, ele tem isso para nossa vida. Amém? Eu quero fazer uma oração aí por vocês. Então, né, onde vocês estiverem aí nesse momento, né? Se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser de repente curvar aí a sua cabeça, onde você estiver nesse momento aí, que você possa se colocar em oração em Deus aí, para que Deus possa ministrar aí na sua vida em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, diante, meu Deus, da sua presença, Pai, que nós oramos a Ti, Senhor, neste momento, Pai, e queremos em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor foi ali na vida de Jacó, Senhor, Jacó pôde lutar ali, Senhor, Pai, se esforçando, Pai, e em nome de Jesus, Pai, através desse esforço, através dessa luta, através dessa determinação, Senhor, ele pôde realmente, Senhor, receber a sua vitória, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que nós também venhamos a lutar, Senhor, para conquistar nossos projetos, nossos sonhos, nossos objetivos, Pai. Em nome de Jesus, que venhamos a lutar com resistência, que venhamos também, Senhor, a resistir toda a tentação do inimigo, Pai, contra a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que venhamos a lutar com perseverança, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que não venhamos, Senhor, oh, Pai, a parar no meio do caminho, Pai, mas que venhamos lutar, Senhor, com ousadia, com determinação, Pai, acreditando pela fé, Pai. Senhor, que o Senhor trará a bênção, trará a vitória, trará, Senhor, a realização sobre a nossa vida.